Olá, gente! Estamos aqui hoje para mais uma aula de geografia e o nosso tema de hoje eu vou falar rapidinho um pouquinho dos acontecimentos que antecederam a desagregação da União Soviética. Aí vocês podem pensar assim, mas nossa, Silvia Letícia, você vai falar de novo de União Soviética? É rapidinho, é só para fechar. Eu sei que a gente falou bastante aí da Europa, já falamos de Guerra Fria, de socialismo, de capitalismo, mas o ideal é isso mesmo, é que vocês guardem isso no coração de vocês, né? Como eu falo, se a gente leva pro coração, a gente não tira da cabeça. Mas brincadeiras à parte, gente, é importante falar isso. Por que é importante eu falar de desagregação da União Soviética? União Soviética. Porque eu já entrei lá na Europa, eu comecei a falar de população da Europa e cheguei em bloco econômico, União Europeia. E daí parece que eu esqueci de falar o que aconteceu com a União Soviética. A União Soviética, na época da Guerra Fria, ela era tão poderosa. E o que aconteceu? O que aconteceu com esse... Qual foi a crise que houve, né? Que decorreu aí nesse período, que a União Soviética perdeu toda a sua força. Então nós vamos ver que uma série de acontecimentos desagregou, contribuiu para meio que esse sistema, né, ruir, esse sistema acabasse, como se tivesse falido. A gente fala sempre muito na questão da integração da Europa, principalmente na figura da Alemanha, que antes era Alemanha Oriental e Ocidental. E com a queda do Muro de Berlim, esse foi um grande marco aí para acabar de vez com a bipolaridade, né, com o mundo bipolar. De um lado, União Soviética e do outro lado, Estados Unidos. Ok. Mas aí, o que aconteceu com a União Soviética? A gente sabe que esse sistema entrou em crise. Por que ele entrou em crise? A União Soviética, ela era a parte, né, do mundo nessa época, era governada por um partido comunista, né, de um local, de uma parte do mundo onde eu tinha o socialismo. Eles não eram regidos pelo sistema capitalista dos Estados Unidos, e é esse sistema capitalista que a gente vivencia hoje. Era tudo diferente. Tudo estava na mão do Estado, não tinha nada na mão da iniciativa privada. Tudo quem regulamentava era o Estado, desde a economia até a indústria, até o transporte, enfim, a imprensa, tudo estava nas mãos do Estado. Estatização, era tudo estatal. E daí, como eles estavam numa corrida, lembra que a gente falava? Uma corrida de aliados, cada qual queria mostrar cada vez mais ao mundo quem era mais importante. E uma dessas importâncias era a questão da indústria bélica. O que era a indústria bélica? Falei em bélico, lembrei de armas. Então, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, eles queriam mostrar para o mundo que eles tinham as armas mais poderosas, que eles tinham um exército mais poderoso. Enfim, tudo isso para uma tentativa de conseguir aliados e mostrar para o mundo que ele estava mais forte. E aí a União Soviética, ela começou a meio que investir demais em indústrias de base e de produção. Ou seja, essa indústria de base, elas criavam insumos para outros produtos. E a grande maioria dos produtos que eles davam atenção era para abastecer essa área aí, que era a área da indústria bélica. Ok, então se eu dava muita atenção às indústrias de base, eu deixei um pouco de lado as indústrias de bens de consumo. E daí o que aconteceu? Se a população não tem essa indústria de bens de consumo, que são elementos básicos para o dia a dia da população, né? O que são esses elementos? Produtos como roupas, geladeiras, automóveis. Isso tudo começou a faltar dentro dos países que faziam parte da União Soviética. E além desses produtos, como eu falei, eletrodomésticos, automóveis, outros produtos básicos começaram a faltar, de primeiras necessidades, como comida. Tava tudo muito restrito, né, nessa época. As pessoas tinham que ficar horas em filas para comprar 2 quilos de carne por família, 5 litros de leite. Teria que ir no mercado toda semana. Os preços estavam muito altos. Por quê? Não tinha produção desses produtos de bens de consumo.
Então, o que aconteceu? A população começou a dar sinais de descontentamento. Então, se eu tenho uma população descontente, eu vou começar a ter o quê? Vários movimentos populares, manifestações, oposição, e tudo isso começou a fazer meio que aquele império da União Soviética ruir. E ainda assim, ela tinha que mostrar para o mundo que ela ainda era poderosa. Só que a grande população dela, na sua grande maioria, não estava satisfeita com esse governo. E ainda tinha a ameaça dos Estados Unidos, que era o lado oposto, né, a esse bloco. Então, esses sinais de esgotamento eram visíveis. E tudo era, as tropas militares, né, todo esse setor aí de militarismo, eles tinham meio que uma regalia muito grande nessa época, e que abalou seriamente a economia da União Soviética. Abalou o quê? Todos os incentivos eram para as tropas militares, eram para a família dos militares, eram para os militares, os maiores salários, e o restante da população civil ficava meio que de fora dessa grande parcela aí do bolo. E daí, a União Soviética, sabendo que ela estava entrando em crise, ela começou o quê? A tentar tentar trazer a população para perto dela. E daí que entra algo que sempre aparece muito, tanto em provas de vestibulares, quanto em algumas provas também de colégios, né? Para vocês fazerem provas para outras escolas de ensino médio, mas também, óbvio, para vocês saberem disso. Que foi o quê? Teve início aí, depois disso, numa tentativa aí de resgatar, né, a União Soviética, de mudar esse cenário, a era Gorbachev, ou Gorbachev. Que era foi essa? Na verdade, esse é o sobrenome do Mikhail Gorbachev, que foi o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. Esse secretário-geral, na atualidade daquele governo, era o maior poder, era o maior cargo dentro do partido. E daí, ele assumiu, né, a União Soviética numa época de crise. Então, ele tinha que mostrar para a sociedade que ele estava ali para fazer algo diferente, já que a grande parcela da sociedade estava o quê? Descontente com a atualidade da União Soviética. E daí, Gorbachev, ele propôs um conjunto de reformas para tentar trazer a população para o lado dele. E essas reformas, tem duas que foram muito importantes, né, que toda a comissão das pessoas que trabalhavam com ele e ele criaram. Quais foram essas duas grandes reformas aí de Gorbachev? Uma foi no âmbito político e outra foi no âmbito econômico. A do âmbito político foi a Glasnost. Falei em Glasnost, lembrei de União Soviética, lembrei de Gorbachev e lembrei de reforma. E o que significa Glasnost? Glasnost significa transparência. Transparência, ou seja, num local onde eu tinha um partido único, que era o Partido Comunista, onde a grande maioria, a grande parcela da população, ela não participava das decisões do governo. Gorbachev queria fazer o quê? Uma transparência, ela queria trazer a população para as decisões do país, para as decisões da União Soviética, né, desse grande bloco aí. Então, falei em Glasnost, falei em transparência. Transparência em quê? Transparência na política, que previa a abertura política da União Soviética e o multipartidarismo. Quando eu falo em multipartidarismo, o quê? A criação de outros partidos políticos. Então, a União Soviética, ela já começou o quê? Ela já começou meio que mudar o seu contexto político, né, do que era antes no único partido comunista. E a outra reforma principal dele foi a perestroika. Falei em perestroika, lembrei de reestruturação. O que é reestruturação? Reestruturação econômica. Então, a perestroika foi um conjunto de reformas econômicas onde a economia saía da mão totalmente do Estado e também entrava a questão da iniciativa privada, muito semelhante à economia capitalista. Então, o que aconteceu? Gorbachev, ele enfrentou uma série de complicações, né, por conta disso, porque os grandes,
né, os grandes defensores aí do Partido Comunista eram contra todas essas decisões. Mas, por outro lado, a União Soviética estava ruindo, estava indo à falência. E daí, dentro dessa perestroika também, teve, além da abertura da economia, ele também reduziu os gastos com os militares, com essa questão de armamentos, para fazer o quê? Dar um incentivo maior à população. Aqueles setores básicos de consumo que lá no início da aula eu falei que estavam muito defasados. Então, essa aula aqui, perestroika e glasnost, são conceitos chaves para a próxima aula que a gente vai ter, que vai falar aí da Comunidade dos Estados Independentes, que é a sigla SEI. Falei em SEI, lembrei de União Soviética. SEI é o quê? Comunidade dos Estados Independentes. Ou seja, países que começaram a se desvincular da União Soviética. E daí a gente vai ver, né, um passo a passo, que esse grande bloco aí do socialismo, da Guerra Fria, da União Soviética, ele começou a perder força, principalmente com a saída desses países, ok? E na próxima aula também a gente vai ver o impacto dessas reformas. O que houve onde que as pessoas, onde que os outros grupos que estavam descontentes falaram, o que de fato foi feito realmente, como que essa glasnost, essa perestroika aconteceu de fato aí para acabar, né, enfim, com esse império aí que foi a União Soviética, tá bom? Eu vou colocar um exercício também, uma atividade em relação a isso. E hoje nós ficamos por aqui nessa aula. Tchau, tchau!